E aí, pessoal do Morfo funcionando, como é que vai tudo por aí? Bom, hoje nós vamos continuar o estudo do sistema respiratório e o tema é vias aéreas inferiores. Acompanhe essa sequência de aula, não perca nenhuma, tá bom? Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos dar início à sequência de aulas que descreve as vias aéreas inferiores. Bom, pessoal, então a traqueia é um tubo fibrocartilagíneo, ele está localizado na região mediana, que vai da parte inferior da laringe até a entrada superior do tórax, lá no mediastino superior, aonde ela termina se bifurcando e formando os brônquios principais direito e esquerdo. A traqueia ela é anterior ao esôfago e nas suas faces laterais nós vamos encontrar a subida das artérias carótidas comuns. Inclusive, a gente consegue palpar a pulsação dessas artérias na lateral do pescoço. A traqueia em um indivíduo adulto tem em torno de 11 centímetros e em torno de 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, sendo que no seu interior a luz tem em torno de 1,2 centímetros, mais ou menos. Ela é formada em torno de 16 a 20 anéis cartilagíneos, essa cartilagem é do tipo hialina, e esses anéis eles são unidos por tecido conjuntivo, formando os ligamentos anulares. Esses anéis anteriormente e lateralmente são completos, porém, na sua face posterior, eles são incompletos, vejam só. Então, dessa forma, eles têm um formato de letra C. Toda essa região posterior da traqueia é, porém, móvel e fechada por tecido conjuntivo, glândulas traqueais e o músculo traqueal. Toda essa região é denominada de parte membranácea da traqueia. E uma vez que o esôfago está localizado em íntimo contato com essa região, essa maleabilidade da parte membranácea da traqueia permite a livre movimentação do esôfago, principalmente durante a deglutição. Voltando para essa vista anterior, vejam que a primeira e a última cartilagem traqueal, ou anéis traqueais, são diferentes das demais. Essa primeira cartilagem ela é mais larga e mais espessa e se liga à cartilagem cricóidea da laringe por meio do ligamento cricotraqueal. Já a última cartilagem, ela tem esse formato bem peculiar, né, digamos assim, parece um shortinho ou uma calcinha e forma o que a gente conhece como bifurcação traqueal e vai dar origem aos dois brônquios principais, o direito e o esquerdo. A bifurcação traqueal, quando olhada por dentro, por meio de um laringoscópio ou de um broncoscópio, forma uma elevação nessa região da mucosa que reveste também internamente a traqueia, desde lá das porções mais superiores do trato respiratório. Essa elevação é conhecida como carina da traqueia e é um ponto de referência para a broncoscopia que mostra a bifurcação, né, o momento aonde vão se formar os brônquios principais. Então, observem que a partir da traqueia nós temos a formação da árvore brônquica que vai se ramificar inúmeras vezes para adentrar os pulmões e realizar a condução do ar inspirado até as regiões alveolares. Então, continuando as nossas descrições das vias aéreas inferiores, vejam que a partir da laringe, as paredes das vias respiratórias são sustentadas por anéis de cartilagem hialina, cuja maioria tem um formato de letra C ou de ferradura. Essas vias respiratórias são consideradas sublaríngeas, formam o que a gente conhece como árvore traqueobrônquica, sendo que a traqueia seria o tronco dessa árvore e as ramificações, formando os brônquios e bronquíolos, formam os galhos dessa árvore. Então, nós vimos que na altura do plano transverso do tórax, mais ou menos na região posterior ao ângulo do externo, a traqueia se bifurca, formando os brônquios principal direito e o brônquio principal esquerdo. Observem que o brônquio principal direito ele é mais verticalizado e mais curto, enquanto que o brônquio principal esquerdo é mais longo e mais horizontalizado. Isso se deve à posição do coração nessa região mais inferior, local onde nós temos o mediastino inferior. E como ele é levemente voltado para a esquerda, o brônquio principal esquerdo precisou se adequar ao posicionamento do coração. Essa verticalização do brônquio principal direito tem uma importância clínica muito grande, porque geralmente as substâncias que são aspiradas e adentram essa região da árvore traqueobrônquica geralmente se alojam no brônquio principal direito. Nessa região onde os brônquios principais são formados, o brônquio principal direito, assim que ele é formado, ele já entra no hilo pulmonar, porque o pulmão está bem mais próximo do brônquio principal direito quando comparado com o pulmão esquerdo em relação ao brônquio principal esquerdo devido ao posicionamento do coração.
Então, dessa forma, o bronco principal esquerdo segue inferolateralmente, inferiormente ao arco da aorta, que passa nessa região aqui superior, e anteriormente ao esôfago, que está passando logo aqui atrás, na região posterior do tórax. Né? E também a parte torácica da aorta, que está imediatamente à esquerda do esôfago. A gente vai ver isso numa outra peça. Até chegar no hilo pulmonar. E aí, chegando no hilo pulmonar, tanto o bronco principal direito como o bronco principal esquerdo, assim que eles penetram no hilo, eles começam a se ramificar. E aí, com relação a essa ramificação, os componentes pulmonares vão ter muita influência em relação às divisões da árvore brônquica. Então, vamos começar aqui com o lado direito. Então, vejam só, para a gente poder entender melhor as divisões dos brônquios, eu coloquei as faces anteriores dos pulmões que tinham sido retiradas. Aqui nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo. E vejam que o pulmão direito, ele possui duas fissuras, a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Essas fissuras dividem o pulmão direito em 3 lobos, o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele tem apenas uma única fissura, a fissura oblíqua. E aqui nós temos as divisões no lobo superior e lobo inferior. Com relação aos brônquios, à medida que eles vão entrando pelo hilo pulmonar, que é essa região circunscrita na superfície, na face mediastinal do pulmão direito e esquerdo, quando os brônquios principais entram nessa região, essa estrutura, eles começam a se ramificar. E o primeiro nível de ramificação tem relação com o número de lobos de cada pulmão. Então, vamos ver como que isso acontece. Então, foi retirada novamente a face anterior dos pulmões. Então, vejam só que nós temos o pulmão direito. Como o pulmão direito possui 3 lobos, o brônquio principal direito vai se dividir em 3 brônquios lobares. O brônquio lobar superior, que vai para o lobo superior, o brônquio lobar médio, que segue anteriormente para ir em direção ao lobo médio do pulmão, e o brônquio lobar inferior, que desce para seguir para o lobo inferior do pulmão direito. Já o pulmão esquerdo possui apenas 2 lobos. Então, vejam só, o brônquio principal esquerdo vai se dividir apenas 2 vezes, dando origem ao brônquio lobar superior e, nessa direção inferior, o brônquio lobar inferior. Após adentrar cada lobo pulmonar, os brônquios vão realizar uma nova sequência de ramificações, pois cada lobo pulmonar é dividido em segmentos pulmonares. Então vejam só, aqui nós temos o brônquio lobar superior e ele deu origem a 3 brônquios segmentares. Cada brônquio segmentar tem uma nomenclatura específica. Então nós vamos gravar uma aula especificamente descrevendo cada um desses brônquios segmentares. No geral, os livros trazem como 10 brônquios segmentares para cada um dos pulmões, mas a gente pode encontrar divergência entre os autores. Então, por exemplo, aqui nós temos o brônquio segmentar apical, que vai para essa região mais superior, o brônquio segmentar posterior, que vai para a parte mais posterior do lobo superior, o brônquio apical anterior, que vai para essa região mais anterior do lobo superior. Então, esses brônquios segmentares, eles vão ter a sua nomenclatura relacionada com a posição do segmento no lobo e também a localização referente ao lobo. Após essa grande segmentação em cada um dos pulmões, entrando em cada um dos segmentos broncopulmonares, os brônquios segmentares, que também podem ser chamados de terciários, vão se ramificar em torno de 20 a 25 vezes até chegar nos bronquíolos terminais, que marcam histologicamente o final da zona de condução e início da zona respiratória, onde começam a acontecer as trocas gasosas. Observem que, enquanto nós temos a formação dos brônquios principais, as cartilagens e alinas ainda têm esse formato muito parecido com uma letra C, muito semelhante ao que a gente viu nos anéis traqueais. Porém, a partir da segmentação ou formação dos brônquios segmentares, esses anéis passam a ter formatos de placas e vão reduzindo o seu tamanho, o seu volume e a sua área até chegar na região dos bronquíolos. Lá nos bronquíolos nós já não temos mais cartilagem e alina. Então agora vamos utilizar este modelo onde foi feito um corte frontal na região dos pulmões, o coração foi retirado da região do mediastino e vejam só que no finalzinho do mediastino superior nós temos a bifurcação traqueal, formando os brônquios principais direito e esquerdo, e que estão entrando nos seus respectivos hilos pulmonares. Lembrando que essa região aqui do hilo pulmonar, onde tem a entrada de todas essas estruturas tubulares e da inervação
que vai em direção ao pulmão, nós temos a raiz do pulmão. Então, os brônquios principais, eles vão compor a raiz do pulmão. Aqui nós também podemos relembrar a posição do esôfago e da aorta torácica em relação ao brônquio principal esquerdo, né? Então vejam que aqui nós temos a porção mais anterior da aorta, que seria a aorta ascendente. Vejam que o arco da aorta está passando superior e posteriormente ao brônquio principal esquerdo. Então, consequentemente, a aorta torácica fica posteriormente a esse brônquio, assim como o esôfago. Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. E a próxima aula é anatomia dos pulmões. Aguardem aí.